bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do CID Concursos, parceiro do LAC Concursos, e essa união permite termos o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Meu companheiro, minha companheira, vamos direto ao ponto. Hoje nós iniciamos um módulo voltado para a banca CESP. Então vou fazer uma singela apresentação do curso e depois vamos para a nossa primeira aula. Agora, por que eu vou fazer uma apresentação do curso? Para que você tenha a noção de como estudar para o CESP também em casa, num momento em que você não esteja comigo. Opa, Sidney, já visualizei a aula e agora eu quero aprofundar alguns aspectos. Posso? Como é que eu vou fazer isso? Eu já trouxe o mapa da mina. Então vem comigo, ó. Primeira coisa, observações importantes sobre o CESP. Mais de 90% das provas trabalham 30% de interpretação de texto, 20% de redação oficial quando há e 50% de gramática aplicada ao texto. Aí olha a nossa segunda observação. Como interpretação depende de sua capacidade cognitiva e redação oficial depende da leitura do Manual de Redação Oficial da Presidência da República, o que tem maior relevo ainda é a gramática. E aí vamos direto ao ponto, meu companheiro. Quando a gente pensa em interpretação, a gente até sabe que tem a diferença da compreensão para a interpretação. E no final das contas, o que acaba mais caindo é a compreensão. E para isso nós vamos trabalhar aqui também. Agora, a interpretação realmente depende da tua capacidade cognitiva. Quando a gente for trabalhar esta aula específica, aí você vai ter essa noção. Agora, e o manual de redação oficial? Vamos trabalhar aqui também? Vamos. Você até poderia absorver apenas com a leitura do manual da presidência, mas a gente vai absorver isso trabalhando em cima de questões, dando exemplos do cotidiano, até mesmo porque eu já tenho uma certa experiência nesse ramo. Agora, importante é a gente entender que gramática para concurso público tem uma relevância muito grande, porque na escola a gente normalmente dá mole, a gente segrega o ensino da língua portuguesa. Então você tem um professor para gramática, um professor para interpretação e um professor para redação. Quando no final das contas não precisava de tudo isso. Bastava um único professor, até mesmo porque você só faz uma análise textual se antes você fizer uma análise gramatical. E a redação nada mais é, por exemplo, do que uma redação ao contrário. Qualquer tipo de texto que você pega para ler, o que você busca? Você busca entender, você quer se contextualizar. Então, se for uma narrativa, por exemplo, na hora de fazer a leitura, você vai fazer as famosas 4 perguntinhas. Então, você vai perguntar quando aquilo aconteceu, onde aquilo aconteceu, como aquilo aconteceu e quem participou. Ah, Sidney, mas hoje em dia, nas provas de concurso público, eles cobram a dissertação? Tranquilo, então você vai procurar o porquê e o para quê. E na hora de responder, na hora de produzir uma dissertação, você tem de colocar lá o porquê e o para quê das coisas. Então, gente, se eu estou chamando de análise gramatical, se eu chamo de análise textual, se eu chamo de análise sintática, eu estou chamando de análise, isso já é interpretação. Ninguém consegue falar de texto sem falar de gramática. E para eu poder usar a gramática, eu sempre busco a gramática para poder utilizar um texto. Então está tudo interligado. E é o seguinte, em toda a prova de concurso público, a matéria que mais cai é sintaxe. E a gente pensa que a matéria é chamada de análise sintática. E nunca foi. Na verdade, é uma análise morfossintática. Por exemplo, nas provas de concurso público, quando o camarada coloca um termo com preposição, ele espera que o candidato responda sempre objeto indireto. Mas você já está safo, já está esperto e sabe que não é bem assim que a banda toca. Porque não tem como eu classificar um termo isoladamente. Eu preciso ver a quem esse camarada está ligado gramaticalmente para aí sim poder classificar sintaticamente. É assim que a banda toca. Por exemplo, o termo com preposição, se ele estiver ligado a um verbo transitivo indireto, aí sim ele é um objeto indireto. Mas se ele estiver ligado a um nome, ele é um complemento nominal. E então a gente tem de ver que esse termo com preposição pode adquirir diversas nuances. Pode ser objeto indireto, pode ser objeto direto preposicionado, pode ser adjunta adverbial, pode ser um agente da passiva, pode ser um complemento nominal, pode ser uma adjunta de nominal. Então vai depender do contexto. Em língua portuguesa, tudo depende do contexto.
texto. Agora, o que mais cai no CESP, Sidney, para eu não perder tempo? Vamos lá, ó. Os assuntos mais recorrentes são coesão referencial e sequencial. E aí é o seguinte, coesão referencial é para fazer referência a um elemento dentro do texto, no intuito de evitar a repetição. Basicamente, a gente faz isso, ó, com o pronome, que já é um dos elementos que a gente tem aqui. E o que é a coesão sequencial? É a sequência das ideias dentro de um texto. Como é que a gente estuda isso? Com as conjunções. Basta gravar as conjunções que a gente vai conseguir responder qualquer questão de coesão sequencial. Ortografia, principalmente aqueles casos especiais que a gente até diz que são dúvidas frequentes, A com H, A sem H, o uso do porquê, se é porquê junto, porquê separado, acerca de, seção com 2 S, seção com C cedilha, essas coisinhas realmente caem na sua prova. E detalhe, isso é tão importante, que até se você for fazer para uma outra banca, isso aqui vai cair na tua prova. Ou seja, não é um assunto só do CESP, é um assunto que vai cair em qualquer tipo de prova. Então aqui são os principais assuntos da nossa banca, mas se você der uma reparada, você vai perceber que vai cair nas principais bancas de concurso público. Então aqui, ó, acentuação gráfica sempre cai no CESP, semântica, é importante a gente saber a diferença de sinonímia, hiperonímia, homonímia. Pronome, eu já disse a vocês. Quais são os principais para a gente poder estudar? O relativo, o demonstrativo e o pronome pessoal oblíquo átono. São os principais pronomes de referenciação. Verbo, nem preciso falar, né, galera? Quando a gente estuda as 10 classes gramaticais, nós temos 4 invariáveis e 6 variáveis que são estudadas assim, ó. 5 num processo conjunto e uma isolada de todas. Quem é essa isolada de todas? É o verbo. Por quê? Porque é a classe mais variável de todas, é a classe mais importante. Manda no nosso sistema linguístico, que é o sistema SVC, o principal sistema linguístico da língua portuguesa. Então esse camarada é muito importante e a gente vai dar uma atenção a esse elemento, com certeza. Agora, sintaxe, é aquilo que eu te falei, a análise morfossintática, a organização dos elementos ali dentro da frase, isso é muito importante. Pontuação, sempre cai. Concordância, verbal e nominal. Regência, verbal e nominal. E crase. Crase é um assunto importante na nossa prova, sempre cai. E reescritura e correção gramatical. Agora, nesse aspecto aqui, quando a gente faz uma questão de reescritura e correção gramatical, o camarada, na verdade, ele pode abordar tudo. Numa questão de reescritura, ele pode cobrar regência, crase, pontuação, concordância, colocação pronominal. Então é muita coisa. Só que a gente vai aprender a produzir isso. Até mesmo porque várias são as questões de reescrituras que a gente trabalha, por exemplo, com a conjunção. Então, nesse primeiro momento, você percebe que são elementos, que são matérias que sempre caem na nossa prova. E se a gente parar para pensar nessas 10 classes gramaticais aí que eu mencionei, 3 sempre vão cair forte: verbo, pronome e conjunção. Então você já sabe o mapa da mina. Agora a gente vai estudar e hoje vamos começar pela acentuação gráfica. E eu vou explicar por quê. Ó. Acompanha aqui comigo. Quando a gente pega a gramática para poder estudar, nós temos 5 campos para estudar. E esses 5 campos serão estudados por 5 modalidades. Então eu pego aqui e boto assim, ó, gramática. Eu tenho 5 campos para estudar. O campo do som, o campo da forma, o campo do estilo, o campo do significado e o campo do relacionamento. Como é que isso funciona, Sidney? Vamos lá, ó. Tudo que a gente fala de gramática está aqui. Então, ao pensar em som na língua portuguesa, a primeira palavra que vem às nossas mentes é a palavra fonema. O que é o fonema? É a representação sonora de uma letra. A gente tem ali a representação gráfica e tem a representação sonora. Qual vai ser a modalidade da gramática responsável por estudar o campo do som? Será a fonética. Agora, quando eu penso em fonética, eu já até te adianto, em concurso público, isso é galho fraco. Isso é galho fraco, o
primeiro movimento da fonética. Até mesmo porque isso até pode cair, mas pode cair em questões muito simples. Por exemplo, eu coloco aqui a palavra carro e a palavra táxi. O que o camarada pode pedir a vocês no dia da prova? Ele pode pedir o número de letras e fonemas respectivamente. Letras é muito fácil, é só eu contar. Então aqui a palavra carro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então eu sei que eu tenho 5 letras. Agora, nem toda palavra tem igualmente o mesmo número de letras e fonemas. Vai depender da pronúncia. Na palavra carro, reparem, eu tenho um dígrafo. Eu não falo carorô, eu falo carro. Então, esses dois R's aqui têm um som de R forte. Então, apesar de ter 5 letras, eu tenho 4 fonemas. Aqui, ó, eu tenho 4 fonemas. E a palavra táxi? Eu tenho 4 letras. 1, 2, 3, 4. Beleza, tenho 4 letras. Mas vamos pensar na questão do som. Eu falo táxi? Não, eu falo táxi. Então, esse X aqui tem um som de KS. Ou seja, eu tenho 4 letras e 5 fonemas na palavra táxi. Isso aqui é super tranquilo. Em qual situação o camarada realmente pode te derrubar? Quando ele começar a cobrar a questão da acentuação gráfica. Aí são muitas regrinhas, é mais complicado e hoje nós vamos começar a trabalhar isso. Agora, tirando a fonética, a gente vai pensar aqui no campo da forma. Então, se ao pensar em som eu pensei em fonema, ao pensar em forma eu penso em morfema. O que é o morfema? O morfema é a menor unidade significativa de uma palavra. Lembra que eu falei que a análise textual começa na análise gramatical? Tudo começa nesse camarada aqui. Ele é o cara que dá o pontapé inicial na nossa análise. E ao pensar em morfema, eu penso automaticamente em morfologia. A morfologia é a modalidade da gramática responsável por estudar o campo da forma, ou seja, a estrutura e a formação das palavras e as classes gramaticais. Para nós, em concurso público, muito importante, porque a matéria que mais cai é a análise morfossintática, ou seja, eu preciso ver a quem o camarada está ligado morfologicamente para aí sim conseguir classificar sintaticamente. Por exemplo, só para citar, eu trabalho há muito tempo aqui no Rio de Janeiro e trabalhei durante muito tempo num curso muito conhecido que a gente ministrava módulos de língua portuguesa separados pelos campos, pelas modalidades. Então tinha um módulo de morfologia e tinha um módulo de sintaxe. É impossível falar de morfologia sem falar de sintaxe, assim como é impossível falar de sintaxe sem falar de morfologia. Então, na verdade, existe a morfossintaxe. Se a gente entender que na língua portuguesa está tudo interligado, a análise vai ficar sempre muito mais fácil. Agora, e relacionado ao estilo? Esse estilo, ele entra no processo da sintaxe, para a gente poder entender como é que funciona a questão da construção, mas basicamente, ao pensar em estilo, eu penso em estilística. Para estudar isso aqui a fundo, no concurso público, não tem porquê. A gente estuda isso aqui a fundo numa excelente faculdade de letras, ou então quando o camarada vai fazer um excelente curso de direito, ou quando ele vai fazer um curso de oratória, porque aqui a gente tem todos os paralelismos e as figuras de linguagem. Aí você vai falar, ué, eu estudo isso para concurso público. Beleza, mas essas figuras de linguagem que nós temos na língua portuguesa são mais de 300. Na prova a gente estuda 8, 10. Então, meu companheiro, tudo que tem de conhecimento atrelado à estilística, a gente normalmente joga para cá, para o campo do significado. E o que é o campo do significado? Ao falar em significado, eu penso em ideia, eu penso em sentido. Então, eu penso na palavra sema e isso me remete à semântica. O que é a semântica? É a modalidade que estuda o campo do significado, das ideias. Quando eu falei em sema e mencionei ideia, só para citar como exemplo, a gente tem a palavra semáforo. O que é semáforo? Sema é ideia, foro é levar. Ou seja, levar uma ideia. Ideia de quê? Simples. Se está verde, eu sigo. Se está amarelo, eu tenho atenção. Se está vermelho, eu paro. Então, quando a gente pensa em semântica, esta modalidade é atrelada muito fortemente à questão da compreensão e da interpretação do texto. E você precisa saber de cara que compreensão e interpretação são coisas
coisas completamente distintas. Compreensão é aquilo que joga para dentro do texto e interpretação é aquilo que vai além do texto. Agora, quando chegar o momento certo, a gente vai falar sobre isso. Agora não é um momento. Agora eu só estou fazendo a apresentação das modalidades. E quando a gente fala de relacionamento, a gente tem a função sintática que nos remete à sintaxe, com o som de 2 S's mesmo. Até mesmo porque isso daqui já é um termo que existia na questão da hierarquia militar. Na verdade, dentro do regime militar, nós tínhamos a reunião de grupamento, que era denominada sintaxe. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial, um convite para todos vocês que vai fazer o concurso da banca com a banca Sens Gran Rio. A banca Sens Gran Rio tem as suas particularidades, tem as suas especificidades, não só a Sens Gran Rio, mas todas as bancas têm as suas particularidades. Pensando nisso, focando os seus estudos, nós aqui da Lá Concurso, juntamente com esse nosso grande mestre, o professor Sidney Martins, que na minha opinião é um dos melhores professores de língua portuguesa do Brasil, nós elaboramos uma super revisão 100% focada na banca Sens Gran Rio aqui, com o professor Sidney Martins na parada, né? Professor, quanto custa isso? É isso mesmo, investimento apenas R$15. Você vai ter essa super revisão do Sidney Martins com um prazo de acesso aí de 30 dias. Durante 30 dias você vai poder assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. E eu faço o desafio para você. Se você assistir 2 vezes essa revisão do Sidney Martins, você pode ter certeza absoluta que lá no dia da prova você estará super competitivo para acertar, para enfrentar a sua prova. Tá certo, meus amigos? Então tá aí, o convite está feito, revisão Sens Gran Rio Sidney Martins, por apenas R$15, 30 dias de acesso aqui na LAC Concurso. Meus amigos, um forte abraço, esperamos vocês aqui na LAC. Tchau, tchau, fique com Deus. Clique lá.